Olá, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente, com quem? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, estou aqui num lugar espetacular agora, é Jasper. E por quê? Porque a gente tem a festa começando aqui do Boi Preto. A gente está animado, gente. Tem, tem no live audience hoje à noite. Eu não contrato, isso não foi um special effects e nada assim. Mas tem uma galera já animada, pegando o queijo para a festa do Boi Preto, a fim do ano. E esse ano a gente tem apoio de Jasper, tem apoio de Houseway, tem outras pessoas, a gente vai falar um pouquinho sobre eles em breve. Mas hoje eu tenho comigo para bater um papo muito bacana. O grande Bernardo Biagioni. O Bernardo, quem não sabe, é o líder, é o fundador, é o líder do Coma Clima, o maior grupo de corrida urbano no mundo. Mas hoje ele vai ajudar a gente, a comunidade de Boi Preto, falando sobre corrida em grupo, como se pode crescer, cuidar a comunidade por volta de você pela corrida e proteger nossas trilhas também, porque é um grupo urbano, mas uma paixão de Bernardo é as trilhas por volta de Belo Horizonte, e ele está muito ativo nessa ação de proteger as trilhas. Bernardo, tudo bem, irmão? Tudo certo, muito feliz de estar aqui com o grande São Brutão e com a turma do Boi. Bora trocar ideia aí. Cara, eu quero começar um lugar, eu não, talvez diferente, mas não tão diferente de correr Strava. Saiu os resultados do ano de Strava e, mais uma vez, a grande coisa no Brasil é, meu Deus, não é só corrida crescendo, mas corrida em grupo. Ela está vendo uma explosão de corrida em grupo e você tem esse grupo enorme. O que é de pessoas pegando um esporte tão individual e criando uma coisa tão social? Me dá uns insights aqui. O que tá rolando aqui? Boa. Bom, eu acho que tem a ver com uma redescoberta do nosso corpo e uma redescoberta do nosso território. Eu vejo que isso acontece globalmente, mas também há uma transformação local em cada lugar onde isso a gente vê os grupos acontecendo, né? São comunidades locais, são grupos locais que se reúnem para poder diversificar a relação com o corpo e com o território onde vivem. Porque quando a gente pensa em corrida, é curioso isso, né? Porque a gente pensa corrida, a gente começa a correr, a gente começa dando volta em praças, a gente vai para lugares tradicionais de corrida e, na realidade, comecei assim, inclusive, né? Quando comecei a correr, de cara eu fui para Lagoa Seca, lugar tradicional em Belo Horizonte para quem costuma treinar, ficar dando voltas por ali. E com o tempo passei a olhar e descobri que tinha uma cidade toda ao redor. E isso é muito especial porque a partir do momento que eu tive esse olhar e passei a ver a cidade, me deu uma sensação muito grande de querer compartilhar isso com as pessoas. É quase uma espécie de, assim, uma sensação de ser egoísta, né? De estar correndo, descobrindo um território tão vasto, sozinho, e uma vontade de chamar as pessoas para poder ver isso de perto. Então, no meu caso, o coletivo nasceu dessa vontade muito grande de poder dividir essa cidade, compartilhar essa cidade tão vasta que é Belo Horizonte, uma cidade de muitos horizontes de fato, e com isso mais pessoas foram se juntando, saindo um pouquinho da Lagoa Seca. Hoje é curioso porque tenho treinado ativamente na Lagoa Seca também, mas enfim, ir para as montanhas, ir para as trilhas me despertou para novos universos da corrida e me possibilitou criar essa grande rede que hoje é o Calma Clima. Então, para mim, essa transformação global que a gente vive da corrida, estou contando o meu caso, mas eu vejo isso globalmente acontecendo, de grupos criando uma relação nova com os territórios onde vivem, né? Raramente você vai ter esses grupos correndo nos mesmos lugares. A maioria dos grupos estão, de fato, proporcionando uma experiência nova de relacionar com o território onde vivem. Eu acho que pessoas que têm ideias de começar um grupo de corredores compartilhando coisas, tem fases desse crescimento, se sair o papel, porque a maioria nem vai sair o papel. Se sair, tipo, demora para pegar, demora para crescer.
Mas o Calma começou mais ou menos na mesma época do Boi Preto. E acho que é uma coisa em comum, ninguém esperava ia crescer tanto e crescer do jeito que cresceu. Pode falar um pouquinho, durante essa jornada de Calma Clima, umas surpresas para você que cresceu a um jeito ou pegou um caminho você não estava esperando, mas agora faz sentido? Bom, é muito louco porque a gente nasceu na trilha. Eu gosto, se fosse para escolher, eu correria só nas montanhas, de fato. Tive essa experiência ali em 2016, 2017, quando comecei a correr ativamente e fui direto para a montanha. Uma paixão que logo se despertou e eu queria compartilhar isso com as pessoas. Esse primeiro insight, esse primeiro estímulo, esse primeiro convite das pessoas irem comigo para as montanhas, logo a gente foi virando uma comunidade um pouco maior, de tal maneira que era difícil estar junto na montanha sem criar muito impacto na paisagem. O grupo cresceu muito rápido, e aí eu percebo que esse crescimento tem muito a ver com a cidade que a gente está, Belo Horizonte, uma cidade que durante muito tempo se pautou não ter nada, não ter o que fazer aqui, e quando a gente se junta e quando a gente vê a força do coletivo, a força de ver a cidade com outros olhos, isso cresce tanto que a gente passa a ser até um certo impacto realmente na paisagem natural, e aí vem essa necessidade de estar na cidade. Até para facilitar o encontro, né, assim, apesar que também eu penso que quando a gente começou a correr, eu tentei traduzir a experiência da montanha para dentro da cidade. Belo Horizonte é uma cidade muito montanhosa, tirando a região da Contorno, que é onde existia essa cidade planejada, todos os bairros da cidade basicamente estão em montes ou vales, ou eles estão em montanhas ou eles estão em rios. Então, correr por BH é uma experiência de montanha, né? Por mais que sejam montanhas asfaltadas, eu tentei trazer as rotas do Calma para esse universo para a gente poder continuar correndo na montanha. Então, uma surpresa que eu tive foi, de fato, a gente continuar crescendo, mesmo fazendo rotas tão diversas, tão diversificadas, quanto começou a acontecer. Eu venho do pedal também, pedalei durante muito tempo, e no pedal muita gente falava, pô, BH é uma cidade que não dá para pedalar. Hoje a gente vê centenas, milhões, milhares de pessoas pedalando pela cidade como mobilidade. E eu penso mesmo sobre a corrida, né? Assim, BH não é uma cidade para se correr? Bom, para quem? Né? Hoje é possível, eu vejo quantas pessoas que também saem desses lugares habituais para poder treinar de fato em bairros como Santo Antônio, São Pedro, bairros extremamente montanhosos, porque a gente tem dentro da cidade a possibilidade de uma montanha para treino. Né? Onde mais são raras as capitais do Brasil que você consegue sair da porta da sua casa e fazer um treino de qualidade sem precisar de pegar um carro, um ônibus, enfim. A gente consegue fazer isso dentro da cidade. Então, uma grande surpresa para mim foi, de fato, a gente crescer tanto numa cidade que se apresentava com tantas dificuldades. No final das contas, a gente superou esses obstáculos. Cara, com esse crescimento e só para pessoas entender, quinta-feira normal, você pode ter 1.000 pessoas correndo nas ruas de Belo Horizonte, até mais, normalmente até 2.000 pessoas, normal, normal, só para pessoas começar a entender isso. E, de novo, tem coisas muito parecidas com o crescimento de Boi Preto, de repente, ano passado, no fim do ano, a gente tinha mais quase 200 pessoas participando nas trilhas do Boi Preto. Com isso, você vai vendo, nossa, precisa mais infraestrutura. E às vezes, pelo menos para mim, um cara que eu tenho que viver tudo simples, nossa, eu fico pensando, nossa, vai virar uma burocracia, me dá preguiça, mas na verdade, coisas não podem crescer sem isso. Não, calma, você tem mais ou menos um board, você tem um grupo, pode falar um pouquinho sobre isso? Como foi a decisão de implementar uma eu não quero usar, hierarquia não é a palavra que eu quero usar, mas uma sistema de tentar organizar coisas dentro do Calma. Quais dicas você pode dar para Boi Preto nesse lado de crescimento? Bom, eu acho que assim, eu vejo que o boi já está trilhando seu lindo caminho, né? Assim, nem acho que são necessárias dicas.
porque vejo, enfim, muita autenticidade no projeto. Acho que passa muito por aí. Acho que para começar um projeto, a primeira coisa que a gente tem que ter é propósito. Não adianta a gente começar qualquer coisa se a gente não tiver propósito. Vejo hoje muitos grupos nascendo globalmente atrás de marcas. E isso para mim não faz nenhum sentido. Apesar de hoje a gente estar numa grande marca, ter o patrocínio de uma grande marca, mas isso aconteceu depois de 7 anos. Eu recebi uma mensagem recentemente perguntando: pô, como é que vocês colocam 2.000 pessoas para correr junto toda terça-feira em Belo Horizonte? Eu falei, cara, são 7 anos correndo toda terça-feira em Belo Horizonte. Não é uma coisa para quem chega agora e vê 2.000 pessoas correndo, acha lindo, fala, pô, é fácil, é a marca e tal. Não, são simplesmente 7 anos correndo todas as terças-feiras na cidade. A continuidade, ela tem uma força muito grande, a gente sabe disso, né? Quando a gente, de fato, coloca um objetivo e persegue ele de forma sistemática por tanto tempo, com propósito, com paixão, com amor, isso tudo começa a virar. Foram 2 anos, basicamente, de pandemia que a gente parou, mas nos outros 5 anos seguidos, não houve uma terça-feira sequer, choveu, nevou, caiu pedra, a gente estava correndo nas ruas da cidade. E eu vejo que o trabalho que Boi Preto vem fazendo também, de ter uma continuidade, e aí uma outra filosofia que também compartilho muito, essa proteção das trilhas, isso é muito importante porque quanto mais a gente estiver pisando nos nossos territórios, mais a gente vai poder refletir sobre eles. É aquela frase que me conecta muito, que fala que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então é muito importante a gente ter os nossos pés pisando no nosso território, para a gente poder pensar sobre as nossas trilhas, nossos caminhos, as nossas cidades. Não fossem a quantidade de pessoas que correm na Boi Preto, o que seriam dessas montanhas que estão ali, aquelas trilhas que estão ali, né? A gente tem mineradora ampliando seus domínios sorrateiramente. Então é importante esse trabalho de continuidade, porque é da continuidade que a gente consegue valorizar e preservar o território que a gente vive. Mas com isso, tipo, as pessoas se estão colocando faz decisões dentro do Calma. Quais eventos você vai participar como um grupo? Eu vou chegar em breve nesse assunto, você já tocou de trabalhar com marcas. Como você vai fazer isso? Então, você tem, tipo, um grupo fazendo essas decisões e, para mim, eu sei, às vezes, se for alguma coisa eu criei, é difícil doar sua voz para outras pessoas. É difícil ver, tipo, não, alguém colocar no risco sua própria visão, colocando esse poder nas mãos dos outros. Mas, de novo, isso é parte do crescimento. Fala um pouquinho, como você faz decisões dentro do seu grupo de Calma Clima? Bom, logo quando a gente começou a correr na cidade, eu percebi que eu precisava de pessoas que me ajudassem a pensar esse projeto, né? Logo se transformou um projeto, porque eram muitas pessoas correndo juntas. E essas pessoas, elas surgiram de forma muito espontânea porque elas começaram a ajudar a parar o trânsito, a fotografar, a filmar a corrida, a conversar com alguém durante a corrida, enfim. E a gente se formou uma comunidade de forma muito espontânea. Esse grupo organizador hoje, além de mim, somos 14 no total que organizam, que pensam Calma toda semana. Cada um da sua maneira, cada um com uma profissão. É curioso porque dos 14, ninguém vem essencialmente do esporte em si, todo mundo pratica, obviamente todo mundo corre, mas todo mundo vem mais da criação, design, arquitetura, enfim. Mas a gente se conectou num propósito muito grande que era, primeiro, essa valorização da nossa cidade e, segundo, essa ressignificação do uso do nosso corpo no território. Então, toda semana a gente para poder conversar sobre a rota que a gente vai fazer. A gente faz um balanço sobre o que a gente está vivendo também, porque essa experiência de correr com muitas pessoas pela cidade traz muitos desafios também, naturalmente. E a gente define tudo junto, né? Quando uma marca, por exemplo, chega até a gente, quando chega um projeto até a gente sempre avalia coletivamente se faz sentido para o grupo, para o grande grupo que é hoje o Calma. Então, eu acho que ter pessoas próximas e ter pessoas que pensam diferente de você é essencial para o projeto ter profundidade. Porque se eu corresse só com pessoas que pensassem da mesma forma que eu penso, possivelmente a gente não estaria com um projeto que conecta com uma cidade inteira hoje.
né? O Calma já estourou uma bolha há muito tempo, né? E a gente estourou uma bolha, a gente começou numa bolha trail, que eram pessoas que tinham uma ligação com a montanha. A gente começou a conectar com pessoas que estavam no asfalto, pessoas que sequer corriam, pessoas sedentárias, pessoas que queriam vencer depressão, histórias de superação, enfim. Então, tudo isso teve a ver com abraçar pessoas e ideias diferentes, pensar junto, pensar o coletivo a partir de um coletivo, né? Não sou eu tomando decisões. Eu até brinco que se o Calma hoje não sair numa terça-feira na cidade, é possível que as pessoas saiam. Eu não consigo imaginar o que seria se o Calma não postasse um story falando que não vai ter uma corrida terça-feira. Possivelmente as pessoas estariam perambulando por aí para tentar se encontrar, porque já existe uma sensação de que terça-feira é um dia para se correr junto pela cidade. Eu acho que a gente precisa emancipar e deixar os nossos filhos irem em certa medida, né? Eu me apego muito pouco ao Calma hoje como um projeto meu. Eu não trato ele dessa forma mais. Eu gosto de pensar o Calma como uma experiência que a cidade adotou para si. Uma mensagem que me tocou muito recentemente foi alguém falando que o Calma era um projeto de saúde pública. E é o que a cidade fez sobre ele. Eu acredito dessa forma, sim. Acredito que o Calma hoje é um projeto de Belo Horizonte, que a cidade faz. E eu participo. Fico muito feliz porque eu tenho onde correr terça-feira. Muito bom. Eu acho que entre várias coisas que tem em comum a galera do Boi Preto e a galera do Calma, não começou com a ideia de fins lucrativos. Isso é uma coisa, acho que muitas pessoas não entendem no início. Acho que muitas coisas você vai atrás e você vai gastar muita energia e você tem que explicar para pessoas: não, eu estou ganhando. Na verdade, eu estou perdendo dinheiro com isso. Estou perdendo muito tempo, muito dinheiro com isso. E isso é uma coisa que a gente não dá muito valor, na minha opinião, até explodir e virar grande sucesso. Às vezes você até vai ficar pessoas criticando. Cara, por que você tá fazendo isso? Você tá maluco. Mas cresceu muito, as dois. E agora Calma Clima tem mais do que 1 milhão de seguidores na Insta. É uma audiência muito grande e qualquer marca vai olhar e pensa, tipo, nossa, eu quero fazer alguma coisa com esse grupo, essa audiência captiva para corrida. Então, de novo, essa coisa de tomar cuidado. Fala sobre a decisão de trabalhar com marcas. Por que você ia trabalhar com marcas? Porque hoje em dia, entre grande e marcas pequenininhos, você está fazendo muitas ações com marcas. Então, me explica por que isso é importante e como se faz essas decisões de lidar com dinheiro como organização. Bom, antes da pandemia, a gente corria com 100, 200 pessoas toda semana e parecia enorme já, parecia que era o topo do que a gente ia atingir. Quando a gente fez a primeira corrida pós-pandemia, em abril de 22, foram 500 pessoas, depois 700, e aí toda semana passou a ter 1.800, 1.200 pessoas, uma média de 1.000 pessoas toda terça-feira correndo com a gente. Nesse momento eu percebi que a gente precisava de ter um suporte, de ter um apoio, porque basicamente ou a gente abraçava isso como um projeto com algum respaldo de produto que fosse, ou financeiro, ou isso ia acabar em alguma medida. Eu precisava também valorizar as pessoas que estavam ao meu lado, me ajudando a fazer esse projeto acontecer, já que a gente estava toda semana já dedicado a isso, por pura paixão, e a gente continuaria dessa forma, mas seria legal se a gente tivesse marcas nos apoiando. A gente sempre foi muito, desde antes desse grande crescimento, a gente sempre foi muito assediado por marcas, porque junta-se um grupo de pessoas, as marcas já começam a observar. Então, antes da pandemia, a gente já era muito assediado, mas era uma escolha evitar relações com marcas, até que ficou inevitável e a gente passou a tomar essa decisão. Eu tenho uma filosofia comercial com Calma que é a seguinte: ou a gente trabalha com marcas gigantes ou marcas muito pequenas. A gente não faz parceria com quem está, vamos dizer, médio. E isso é uma estratégia porque a gente precisa valorizar esse projeto. Se for para a gente poder fazer uma relação com uma marca, que sejam as principais marcas do mercado, para a gente poder
mostrar para as pessoas o impacto que tem um grupo junto, e especialmente sendo de Belo Horizonte. Aí eu falo aqui com uma espécie de síndrome de vira-lata, assim, de querer defender o nosso território, mas é porque a gente vem de uma cidade em que é isso, as pessoas falavam que aqui não tinha nada. A gente tem pessoas da própria cidade que falam que aqui não tem nada. Que dirá das pessoas que vêm de fora, que falam que BH não tem nada. Então, para mim, ter a maior marca esportiva do mundo dando suporte para o projeto, da cidade que a gente está, isso é muito especial para mim. Porque mostra que a gente não precisa sair das nossas cidades para poder realizar grandes sonhos. A gente tem a sensação de que para poder fazer uma boa história, a gente tem que estar nas maiores cidades de cada país. Na verdade, a gente pode fazer grandes transformações dentro do nosso próprio território. Então, daí que nasce minha ideia de trabalhar com grandes marcas, para poder fortalecer e trazer essas grandes marcas para a cidade onde eu vivo. E as pequenas, quando eu falo pequena, espero que ninguém me entenda mal, mas tem a ver com as pessoas que têm um negócio de bairro, que tem um propósito legal. Quando eu falo pequena, tem a ver, às vezes, com esse rendimento financeiro, mas que são gigantes, porque elas fazem um trabalho muito impactante, muito legal no lugar onde elas atuam. Então, chega alguém do Calma e fala assim, cara, eu tô com um projeto XY, eu tenho uma ONG, eu tenho isso aqui, é claro que a gente vai fazer. Às vezes acontece até de uma pessoa que trabalha num bar, é funcionário do bar e fala, cara, você poderia levar o Calma para terminar no bar? Vai me dar uma força muito grande lá com o meu chefe. A gente fala, cara, isso a gente abraça. Então são essas histórias que nos conectam muito. Ou é gigante ou é pequeno. Porque o médio não vale a pena para a gente, porque a partir do momento que você se estabelece no médio, fica muito difícil você atingir o grande. Né? Então, esse é um pensamento que a gente teve de forma... desde o começo a gente pensou nisso, porque, primeiro, a gente não precisa. Né? Assim, falando de um lugar de muito privilégio, a gente não precisa porque a gente tem outros trabalhos, a gente tem outras rendas. Então, se for para a gente se relacionar, que seja de fato com as melhores, e não só as melhores, mas que tenham os melhores atendimentos para com o grupo. E aí, por fim, outra coisa muito importante sobre relacionar com marca faz sentido para o grupo? Não é o grupo organizador quando eu falo grupo. Faz sentido para a comunidade, Calma, para essas 2.000 pessoas que correm? Essa marca, de alguma maneira, vai trazer benefícios para as pessoas que fazem parte do nosso projeto? Isso é uma premissa muito importante para a gente. Porque se vier uma marca para a gente que vai dar, vamos dar 14 coisinhas aqui que são os organizadores, a gente não vai topar porque isso não é bom para a gente. A gente precisa de trazer valor para as tantas 1.000 pessoas que toda semana correm com a gente. E aí a gente coloca isso na mesa com todo mundo que a gente negocia. Cara, a gente está correndo com 1.000 pessoas, vocês conseguem atender como? Que seja um cupom, que seja um evento anual que você possa bancar, mas assim, vamos cuidar dessa comunidade. A gente é grande, não é com 14 pessoas, é com 1.000, é com 100.000, é com a cidade correndo junto e a gente tem que olhar para essas pessoas. Então, ficando com marcas, pode me dar um exemplo? Você falou os grandes, pode falar os nomes. Você trabalha com Nike, você trabalha com Coca-Cola, você trabalha com as maiores marcas no mundo. Me dá um exemplo de extremas. Uma ação que a Calma fez com Nike ou com uma grande marca que foi um sucesso e por que foi um sucesso tanto para Nike quanto para a Calma. E um pequenininho também que você está falando. Boa. Em 2019 a gente criou uma experiência chamada Semana do Corre Contemporâneo. Esse nome é uma brincadeira com a Semana da Arte Moderna, Semana da Arte Contemporânea, enfim, tem uma alusão às semanas de arte que acontecem mundialmente. E a ideia da Semana do Corre Contemporâneo foi criar uma semana de experiências voltadas para a cultura da corrida. Para a gente não só correr, mas ter uma exposição, ter um bate-papo, ter um cinema, ter um dia de alongamento, de meditação, ter festa. 7 dias seguidos voltados para a gente ter um mergulho na cultura da corrida para além do esporte, digamos, né? Vamos falar da habilidade de correr, da habilidade humana de se locomover pela paisagem e celebrar essa habilidade humana. E aí, com a Nike, por exemplo, a gente consegue ter o patrocínio dessa semana e fazer esse evento escalar numa dimensão muito maior. Ou seja, a gente consegue ter todos os dias uma programação muito mais extensa, uma exposição muito maior, financiar as pessoas que fazem parte disso, seja a arquiteta que faz o projeto,
a galeria que recebe a exposição que vai acontecer, o lugar onde vai ter o bate-papo. Ainda que a grana não seja a maior do mundo, a gente consegue se distribuir e pagar, em certa medida, as pessoas que trabalham com a gente e fazem isso acontecer. Trazer recursos para as pessoas que semanalmente se dedicam para que o projeto esteja de pé. Acaba que é importante ter as marcas nesse momento para poder ficar de pé, projetos que a gente já faria espontaneamente, mas que, como a marca, a gente faz aquilo acontecer de uma forma mais redonda e remunerando todo mundo. Com a Coca-Cola, a gente tem o patrocínio, na verdade, da Powerade, né, um isotônico, e uma quinta-feira por mês existe um corre de 10 quilômetros do Calma, onde todas as pessoas que correm terminam a corrida e tem um isotônico no final, ela recebe para poder ter a reposição de sais minerais. É um produto que, claro, para a marca é interessante porque ela quer ativar esse produto, e para a comunidade ela ganha, ela sai com esse produto, leva para casa, enfim, consome na hora, da forma que ela achar apropriada. E aí, quando eu falo dos pequenos, assim, de fato, a gente tem essa experiência de pessoas que trabalham em bar e pedem para a gente poder terminar na porta do bar dela porque vai ser positivo. Ou eu posso falar assim, eu já acho que é muito grande, mas a Momбора, comparado, obviamente, com Nike, Coca-Cola, hoje a gente tem um patrocínio da Momбора que ele é muito especial. Foi até uma ponte com o nosso grande São Brutão. Agradeço muito porque é uma marca que eu me identifico muito na sua potência de ser uma marca brasileira com uma produção do bem, limpa pra caramba, né? Todos os ingredientes são naturais. Eu dou muito valor para isso, tanto na performance quanto no bem-estar da vida cotidiana, consumir coisas que são saudáveis. E é uma marca que entra no projeto não no mesmo impacto financeiro, enfim, de produtos que a gente tem, essas grandes marcas, mas entra com um valor, com um propósito que tem muito a ver com o que a gente gostaria de fazer. É claro que num cenário ideal a gente trabalharia 100% com todas as marcas que a gente acredita, mas a gente precisa equalizar essa balança para a gente conseguir também ter fomento no projeto e continuidade para que ele possa alcançar novos voos. Cara, eu acho que é uma coisa muito comum. Qualquer pessoa que o hobby vira trabalho, ou o hobby vai explodindo uma coisa muito grande. E eu vou vendo isso muito nas trilhas. Pessoas que gostam muito de correr nas trilhas, mas pegam um trabalho por volta disso e de repente eles nem estão correndo. De repente eles não gostam tanto de correr. E acho que isso existe com qualquer hobby que vira grande para uma pessoa. Um, mas você tá mantendo, eu tô assistindo você de longe e sua jornada pessoal nas trilhas, na rua, tem uma evolução. Fala um pouquinho, primeiro, você tem uma consciência por volta disso, tipo, não, eu tenho que cuidar meu amor de correr. Primeiro, você tem umas regras por volta para se proteger disso, para não perder esse amor. E fala um pouquinho sobre sua evolução pessoalmente. Bom, eu amo correr, eu sempre corri, né, acho que todos nós sempre corremos, a verdade é essa, mas a partir de 2016 foi uma reconexão com o meu corpo muito grande, e de lá para cá, a razão de eu estar correndo, ela mudou várias vezes, assim. Eu acho que o que me manteve iluminado pela corrida foi o fato de me proporcionar novos desafios a cada mês ou a cada ano. Eu comecei correndo inicialmente com uma intenção de cuidar do meu corpo, depois participei de muitas provas, entrei para o mundo da performance, eram provas curtas, mas eu cheguei a ganhar a maioria das provas que eu participei, eu subi no pódio, foi muito curioso. Durante um ano, eu competi 8 provas, as 8 provas que eu competi, eu subi no pódio, sem saber que eu era rápido, e de repente eu estava naqueles lugares. Só que isso era muito estressante para mim, treinar, ficava muito ansioso antes das provas, na hora de dormir, e aí eu abandonei, foi quando surgiu o Calma surgiu muito para descomprimir essa tensão e essa obrigação de treinar, essa ideia de que corrida é treino, porque a gente tem, né, o ancestral, o Vitor falando muito sobre isso, né, assim, antes de ser esporte, existe uma habilidade humana chamada correr, e a gente precisa valorizar e enaltecer isso o tempo inteiro. A gente não pode esquecer que antes de ser inventado algo na prateleira chamado esporte ou corrida, existe a habilidade humana de correr. Então, o Calma para mim teve muito a ver com o despertar desse corpo como um instrumento de se locomover pela paisagem. E nesse momento também surge a minha pesquisa, porque correndo,
pisando em lugares tão curiosos, trilhas tão curiosas, me veio essa vontade de pesquisar quais caminhos eram esses. E de repente a corrida me levou para lugares muito curiosos. Eu estava em mapas de 200, 300, 500 anos atrás. Fui parar na origem do nosso país por causa da corrida, porque eu queria entender quais são as estradas que ligaram São Paulo a Minas Gerais. Quais trilhas que eu corro que são heranças dos caminhos antigos. Então tudo isso foi me mantendo vivo na corrida. E aí é curioso porque no ano passado eu tenho 2 hérnias lombar. Inclusive, quando eu descobri em 2020, eu achei que nunca mais ia correr. Foi um momento muito triste da minha vida. E aí eu fui cuidar disso como fisioterapeuta que participou de várias maratonas no mundo, as majors. E enquanto eu estava tratando com ele, ele falou que o sonho dele era ter feito um sub-3. E aí eu falei, o que é sub-3, Sérgio? Ele falou, sub-3 é uma maratona abaixo de 3 horas. Aí eu parei, pensei, quanto que dá de pace? 4:15. Falei, pô, tem jeito não, Sérgio, tá doido. E aí eu falei, pô, mas vou tentar. Isso foi ano passado, mais ou menos em outubro, novembro, essa consulta ali. Treinei 2, 3 vezes, fui fazer uma maratona sub-3, uma tentativa no Arrudas. Eu desenhei uma rota em Belo Horizonte, no nosso Rio. BH, pô, morro pra caramba, impossível achar uma rota que eu vou fazer uma maratona sub-3. Então, Arrudas, o nosso Rio, vou descer o Rio, pô, descendo, vai ser mais fácil ainda. Consegui manter por 30 quilômetros, depois comecei a quebrar, definhei, a luta foi simplesmente não terminar caminhando. 3h13. Mudei, virei o ano, 2023 para 2024, com a ideia que esse ano eu vou fazer, 2024 eu vou fazer. Passei a ouvir muito podcast, ouvir muito treinador, ouvir muitas pessoas habilitadas que aí sim, dentro do universo esportivo da performance, para poder entender qual era a receita de bolo, porque existe uma certa receita de bolo que orienta todo mundo que está no caminho de um sub-3 ou até de fazer um tempo mais rápido em qualquer que seja a prova. Ouvi podcasts importantes no Ultralado, conversas com o nutricionista, na própria Mombora. Ouvi muitas conversas valiosas sobre o tanto que era importante não só fazer volume e treinos específicos, mas alimentar bem, dormir bem, descansar bem. E 2024 foi esse ano para mim. Minha motivação desse ano, ao contrário dos anteriores, apesar de continuar essa minha pesquisa, 2024 foi o ano que eu decidi voltar a performar. Fiz o sub-3 no Rio de Janeiro, consegui 2h54, correndo de forma muito confortável. Foi muito especial ter vivido essa experiência com base em muito descanso, muito mais descanso do que treino, eu diria, muito mais alimentação do que volume. Cuidar desses parâmetros foi muito importante para mim. E agora, enfim, foram várias provas ao longo do ano, todas elas com resultados muito especiais, graças a esse treinamento e essa mudança de direção. A corrida é isso, acho que a corrida a gente tem que se manter descobrindo, numa grande descoberta. Possivelmente 2025 vai ser outro ano muito curioso, porque acabei indo parar em Boston. Eu nem sabia o que era Boston ano passado, nunca tinha ouvido falar de uma maratona em Boston, que era a maratona mais tradicional de todos os tempos. E eu tava correndo, treinando na Lagoa Seca recentemente, um cara passou por mim e falou, pô, você vai pra Boston? Aí eu falei, como assim? Ele falou, pô, seu tempo dá pra ir pra Boston. Aí eu falei, uai, como é que é isso aí? Aí ele me mandou o link, eu falei, pô, vou me inscrever pra Boston. E aí, vou pra Boston ano que vem, aparentemente. E é isso, eu acho que no final das contas é ver onde a corrida pode nos levar, nos permitir o caminho da descoberta. Minha vida é montanha, tenho certeza disso, mas no final das contas, bobagem quem cria fronteiras entre montanha e asfalto. Para mim, o que importa é estar correndo. Muito bom. Rafa, pode ficar pronto para. A gente tem um sorteio, a gente vai fazer aqui. Eu nem sei que a gente vai ganhar, mas, Bernardo, para fechar, você falou que se não tem dicas para organizadores de Boi Preto, porque ele está crescendo do jeito deles, mas quais dicas você pode dar para a participante? Talvez a pessoa que isso vai ser o primeiro evento do Boi, ou pessoas que levemente faz parte da comunidade, porque clima, óbvio, tem muitas pessoas assim. Tem pessoas, às vezes, que não entendem a grande visão, ou talvez está muito agressivo com as ideias dele. Quais dicas você tem para participantes do Boi Preto, a comunidade, para contribuir, o jeito eles podem contribuir para a comunidade crescer e ser agradável para todo mundo?
Vou voltar naquela frase que é meu mantra de viver, que é: a cabeça pensa onde os pés pisam. A gente vai subir amanhã uma montanha muito especial. A gente está falando de uma montanha que está na paisagem há bilhões de anos e que, muito infelizmente, há algumas poucas dezenas de anos começou a ser explorada. E eu acho isso muito maluco, assim, a gente imaginar que bilhões de anos demoraram para uma montanha ser formada e a nossa geração, eu tenho até vergonha de falar isso, mas a nossa geração vai ser a geração que vai ter destruído essa montanha. Como é que a gente pode deitar a cabeça no travesseiro e pensar que a nossa geração vai acabar com a possibilidade de gerações futuras pisarem nesse mesmo território? E é o que a gente tem visto nas nossas montanhas. Então, na hora de correr, não corra só com os pés. Corra com a cabeça, corra com o coração, corra com a intenção de onde você está pisando. Porque muita gente usa as nossas montanhas para poder treinar e correr lá fora, né? Ir para a Europa, fazer provas internacionais, quando na realidade a gente ainda tem aqui no nosso Brasil vasto território que a gente precisa preservar. E o mais louco é que os europeus olham para a gente com um olhar de tipo: cara, vocês têm um território maravilhoso no quintal de casa. Né? Olha a nossa floresta amazônica, olha as nossas montanhas de Minas Gerais, enfim. Então é correr com intenção. Né? Quando a gente corre com intenção, a corrida ela se conecta com essa habilidade humana de correr. Aquela história de correr na terra e com a terra. Né? Quando a gente pisa os nossos pés no chão com essa intenção, a gente consegue ir muito mais longe. Minha primeira longa distância, que foram 18 quilômetros, saindo de um bairro e indo até o outro, eu só fui porque existia uma intenção. Então, no final das contas, é pensar, correr com a cabeça, com o coração, porque certamente é assim que a gente consegue alçar muitos voos. Vai que vai, amanhã, Boi Preto, estaremos juntos conectados. Fernando, muito obrigado. Não, suas palavras sempre estão lindas, mas suas ações também para apoiar os dois juntos, não, sempre me deixa sem palavras, honestamente. Então, muito obrigado. Gente, bate palmas, por favor, para Bernardo aqui. E agora a gente tem Rafa, desculpa, a gente pode trocar aqui, Rafa. Rafa tá fazendo 1000 coisas, nem dormiu essa semana, não vai dormir essa noite, eu sei. Não vai dormir amanhã, porque o evento mesmo tá rolando. Mas, Rafa, pode falar um pouquinho sobre suas emoções agora mesmo? A gente está na véspera da grande dia e eu falo um pouquinho sobre as marcas que estão ajudando a tudo isso virar possível. Uai, Roger, minhas emoções, eu acho que é de todo mundo aqui, né? Que é a ansiedade para chegar logo. Tá todo mundo animado e eu vendo que a galera tá animada, eu fico 10 vezes mais animado. Realmente é cansativo, porque é um processo que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, né? Só que chega nessa hora e a gente brasileiro deixa tudo para depois, aí que vira a bagunça, um turbilhão de coisa para fazer. É, mas tá legal, velho. E esse processo, apesar de cansativo, é muito bacana, então vale a pena no final das contas. O próprio processo já é uma curtição. E amanhã nós vamos para trabalhar, mas para curtir, para fazer festa. E o trabalhar lá é uma festa, correr é uma festa, né? É uma festa para a comunidade mesmo. Eu tenho que agradecer muito aqui, né, os parceiros que entraram com a gente nessa jornada desse ano, né? Isso foi o Dia do Boi, ele começou há 7 anos atrás com 3 pessoas, né? Depois cresceu, virou 10 e hoje, cara, nós tivemos aqui 250 kits, né, pegos, fora a galera que vai correr que não precisa de kit, porque para correr é só comparecer, o kit na verdade é um agrado que a gente faz para a galera. Então assim, tá bombando. Então eu tenho que agradecer muito a Houseway, que é a nossa patrocinadora master, né, apoiadora, né, não patrocinadora, apoiadora master, que a gente começou a conversar há pouco tempo e ela adorou o projeto e a gente adorou que ela entrasse, porque tá super bacana e faz muito sentido. A marca que patrocina, que apoia o esporte, principalmente outdoor. Então, tamo junto. Lu tá aqui comigo, veio de São Paulo para ver esse podcast. Eu vou fazer também.
Mas eu acho que a mãe dela tem isso. Eu tô muito com essa condição. É, fora a história de vocês, a bem preto, me impactou bastante. Ah, obrigado. Só gratidão. E outras marcas que entraram juntos, né? A Jasper, que a gente está aqui fazendo esse episódio, que é uma loja muito bacana. Quem não conheceu tem que conhecer, não deve nada a nenhuma prova, nenhuma loja no mundo. A Hempes, né, do nosso amigo Giovanni, que quem não sabe, o Giovanni participou do primeiro dia do boi, né? Foi um dos que desistiu no caminho. Foi bem. É, tava lá. É, Tem mais pessoas para entregar. tem. A, co a Colégio, outra parceria que entrou com a gente, ajudando demais, que é um colégio. A Mombora, que é o segundo ano que está apoiando o Dia do Boi. O Foco Radical, a massoterapia, o Tato. Então essa galera vai dar lá fazendo massagem pro povo que chegar todo estrupiado no final. E a revista Trail Running, que está com a gente desde o início. E aí, sim, estou muito animado para chegar amanhã. Vamos tentar dormir hoje, que amanhã ninguém vai dormir, né? A ideia é essa. Mas, Roger, eu tenho que agradecer você e o Bernardo, porque você está aqui com a gente do Boi Preto desde o início, né? Eu mandei um e-mail pro Roger, o Roger estava sumido, ele só corria sozinho, falou, Roger, vão correr com a gente? Ele ficou assim, não vou correr com vocês não, mas veio e está com a gente aí até hoje, né? O Bernardo é o cara que organiza uma maior multidão de corrida de BH. Então, eu tenho que agradecer, na verdade, todos vocês aqui que estão participando, essa comunidade linda de BH, e mostrar BH para o mundo, né? As trilhas ao redor de BH para o Brasil e para o mundo. Então, e o sorteio, quem ganhou? Eu sorteio. Ei, vamos lá, gente. Ó, vou sortear aqui. Vamos sortear. Vou usar o site sorteador.com.br, né? Então serão 3 números, é o número de peito, tá, galera? Então você olha isso no número de peito. Então 3 números entre 1 e 250. Vou sortear agora, ó. Que essa pessoa vai ganhar? Vai ganhar trem pra caramba. Trem para caramba, bem maneiro. A gente vai... Amanhã os prêmios vão estar disponíveis na arena, tá? Vou sortear aqui agora. Assim, ó. 1, 2 e... Saiu o número 152, 169 e 185. Então amanhã a gente entrega. Hoje a gente coloca no Instagram e amanhã a gente entrega pra galera que for sorteada. Fica de olho aí. Gente, muito obrigado e boas trilhas.